pessoal do primeiro ano do ensino médio, tudo jóia com vocês? Então vamos aí para a nossa primeira aula de geografia. É uma aula introdutória, né, na verdade, porque eu vou falar para vocês aqui, vocês já estudaram na geografia e no ensino fundamental 2, né? Porque a geografia, não sei se vocês perceberam, ela é uma disciplina sequencial. A gente acha que em disciplina sequencial é só matemática e português, mas a geografia também é. A geografia ela parte, tá? Lá no ensino fundamental 1, você vê uma introdução básica da geografia de forma bem simplificada. Já no ensino fundamental 2, você vai rever tudo de novo, só que mais complexo, né? Sexto ano, a parte da geografia física. Sétimo ano, a geografia do Brasil. Oitavo ano, a geografia do continente americano e africano. Geografia do nono ano, continente europeu, continente asiático e o continente da Oceania. E no ensino médio, você vai rever tudo novamente, né? Basicamente do primeiro ano aqui a gente vai ver a geografia física bem aprofundada, que afinal de contas o ensino médio é o fechamento aí dos conhecimentos de vocês de geografia, né? Para que vocês possam, lá no final do terceiro ano, fazer a tão esperada prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para que você possa, né, ter condições de alcançar uma bolsa de estudos, né, nas melhores faculdades, os melhores cursos do país. Eu tenho a plena certeza que é isso que todos vocês, todos nós almejamos, né? Nós professores, principalmente vocês alunos, tá bom? Então vamos lá para geografia. O que a gente vai estudar então? Ao longo da história, o ser humano foi transformando gradativamente a natureza com o objetivo de garantir a sua subsistência. A geografia é uma ciência, né? E a geografia ela trabalha com aquela concepção, né, com aquela teoria evolucionista, tá? Sobre o surgimento do universo e o aparecimento do homem tem duas teorias, né? Que é uma teoria religiosa, aquela que está escrita lá na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, e tem também a teoria evolucionista, né, aplicada e explicada por Charles Darwin. Tudo que existe na natureza parte de um processo evolutivo. Nós, seres humanos, também, né, evoluímos de uma certa espécie de macacos. Nós somos essa espécie de macaco evoluída, tá bom? Essas teorias você já estudou nas séries anteriores. Então o homem, desde o seu processo primitivo, quando ele começou a se desenvolver bem intelectualmente, né, ele começou a transformar a natureza, de forma que a natureza pudesse fornecer para ele, ou para nós seres humanos, boas condições de sobrevivência. Então o princípio é esse. O homem primitivo transformou, o atual transforma, e o futuro homem ainda vai transformar a natureza. O princípio desse processo de transformação da natureza, ou transformação do espaço geográfico, ele aconteceu, acontece e vai acontecer por necessidade de sobrevivência, tá bom? Sabemos que a transformação do espaço geográfico, se ela não for feita de forma consciente, ela traz consequências. Aí está assim para você, consequência, espaço geográfico cada vez mais artificializado. Se formos parar para pensar, nós não encontraremos espaço geográfico natural, né? Sabemos nós que o espaço geográfico ele apresenta de duas formas, que é o espaço geográfico natural e o espaço geográfico cultural ou humanizado. O natural é aquele que ainda, né, conserva aspectos da natureza. Já o cultural humanizado é aquele que o ser humano já modificou, tá? Nós temos alguns processos bastante importantes
muito estudado pela geografia, que é a questão da Revolução Industrial. Porque o processo industrial ele passou por algumas etapas. O primeiro foi o artesanato, onde se aplicava na produção apenas as mãos, né? Produzia muito pouco, não tinha nenhum produto igual ao outro. Depois do artesanato veio a manufatura. A manufatura já teve um pequeno avanço. Por quê? Porque na manufatura utilizava as mãos, também o auxílio de máquinas simples. E depois veio a maquinofatura. A maquinofatura foi a implantação da máquina no processo produtivo. Vocês já estudaram isso aí, né? Porque com a introdução da máquina, no caso do tear a vapor fabricado por James Watt na Inglaterra, a questão da produção de mercadorias ela aumentou muito, né? Por quê? Porque o auxílio da máquina dá para se produzir muito mais, né? Hoje, na linha de produção de uma indústria moderna, se fabrica produtos em série. O que é produção em série? Produzir um produto só, tá? Muitos produtos de um mesmo jeito, no mesmo momento. A produção hoje ela é assim, ó, muito acelerada. Essa revolução industrial ela aconteceu, nós já tivemos 3 revoluções industriais, né? A primeira na Inglaterra, século XVIII, né? Tear a vapor, no caso a forma de energia é a energia calorífica do carvão mineral. Tivemos a segunda revolução industrial no final do século XIX, descoberta de 2 novas fontes de energia, que foi combustível fóssil e eletricidade. Terceira revolução industrial, que foi no século XX, robótica e a biotecnologia, tá bom? Muitos aí já cogitam para a quarta revolução industrial. Então, com essa revolução industrial, o meio natural ele se torna cada vez mais técnico. O que é levar a técnica para o meio natural? A indústria ela precisa de quê? Matéria-prima. Essa matéria-prima é retirada da onde? Do meio natural, tá? Então esse meio natural ele se tornou o quê? Uma etapa importantíssima por ele fornecer matéria-prima para o processo industrial. E com isso aí, com a revolução industrial, percebemos que a natureza ela foi transformada de forma bastante dinâmica e rápida com essa primeira revolução industrial. Já com a segunda e a terceira, essas transformações são aí cada vez mais rápidas. Na atualidade, estamos passando por uma revolução chamada técnica científica, defendida aí por Milton Santos. Não sei se você já ouviu falar em Milton Santos. Milton Santos foi o maior geógrafo do mundo, brasileiro e negro, tá? Ele introduziu essa definição, meio técnico, científico e informacional. O que é isso? Se você for ver hoje, né, essa questão aí da técnica, da ciência e da informação, ela é muito rápida, muito dinâmica e muito versátil, tá? Porque hoje se aplica o quê? Técnicas de produção e de circulação cada vez mais eficientes, além de mais eficientes e mais rápidas. Estamos vivendo no período, né, bem intensificado da globalização, né? A globalização, você sabe que é uma forma rápida de circulação de produtos, serviços e informação. Um exemplo dessa globalização é a internet, né? O tanto que a informação é rápida, ágil e chega a milhares de pessoas com a rapidez fora do comum. Esse mundo global, essa aldeia global, ela é importante. Importante por quê? Porque eu consigo ter produtos e serviços cada vez mais sofisticados. Não é verdade? Né? Se você tiver a curiosidade depois, você observa a evolução dos aparelhos de televisão, desde o primeiro até o atual, né? Você pode perceber que com o desenvolvimento da tecnologia e da inteligência do ser humano, ele foi adaptando esses produtos para ficar mais sofisticados, né? Hoje aí, aquela que vocês gostam demais, que são os aparelhos celulares de smartphone, é um exemplo, tá?
Olha aqui para você ver. O que eu tenho aqui? Um computador. Vamos pensar. O primeiro computador que inventaram era o tamanho de uma sala de aula de vocês aí. Né? Era uma CPU gigante. E ela, como ser a primeira, ela não guardava dados. Hoje o que eu tenho aqui? Uma CPU do tamanho de uma sala passou para dentro de um aparelho desse tamanho. Você pode observar que esses aparelhos celulares são cada vez mais rápidos, né? Os softwares eles são cada vez mais rápidos. Aqui foi aplicado uma questão, né, da globalização, da intensificação do meio técnico científico informacional, a aplicação da nanotecnologia. O que é a nanotecnologia? Nanotecnologia é uma tecnologia reduzida, né? A CPU que está aqui dentro. Tá? Então, a globalização é importante para isso, nos dá produtos cada vez mais sofisticados. Porém, tem pontos negativos também. Né? Que pontos negativos são? Quais são esses pontos negativos? Desemprego. Né? O tanto de mão de obra hoje que é substituída por máquinas. Já perceberam? É o chamado desemprego estrutural. É o trabalho, a troca de trabalho humano por máquinas. Né? É um ponto negativo. A evolução ela é boa, ela acontece, ela precisa acontecer, porém traz pontos negativos. Eu preciso conhecer, né, saber a definição de alguns conceitos básicos da geografia. Lá em cima, poucas áreas da superfície terrestre ainda não sofreram transformações antrópicas. O que são transformações antrópicas? Transformações ocasionadas pelo ser humano. Porque a geografia ela tem dois pontos básicos de estudo, que é o espaço geográfico, tá? E o ser humano introduzido dentro desse espaço geográfico. Tá? Para compreender melhor as relações sociais, sociedade e natureza, é importante estudar seus recortes conceituais. Né? Existem relações na natureza. Homem-natureza ou sociedade-natureza, sociedade-sociedade, relação do homem com o homem, e a relação tripla, relação homem, natureza, homem, ou sociedade, natureza, sociedade. Se eu pedisse para você definir geografia, como você definiria? Para as pessoas que não têm conhecimento, você fala assim, geografia, logicamente elas vão lembrar rapidamente de mapa. Mapa faz parte da geografia? Faz. Porque afinal de contas, mapa é a representação gráfica, em forma de desenho do espaço geográfico. Né? Mas geografia não é só mapa, ela estuda muitas outras coisas. Então eu poderia definir geografia de modo científico, tá? Como a ciência que estuda as relações existentes entre o ser humano e o espaço. Que espaço é esse? Espaço geográfico. Né? Porque todas as transformações, todas as inovações feitas por nós seres humanos, o espaço geográfico ele está presente. Né? No caso que citamos anteriormente. Por que citamos anteriormente? Porque existe, quando se praticou a primeira revolução industrial, precisou de uma relação muito ampla com a natureza, porque a matéria-prima vem da natureza, não é verdade? Tá? Ao refletirmos sobre como a sociedade transforma a natureza no espaço, ou sobre como a natureza condiciona, limita ou impulsiona a população humana instalada em um local, estamos tratando de estudo geográfico. Então, o estudo geográfico ele estuda o espaço geográfico, mas o homem dentro desse espaço geográfico, no caso, o antropismo. Tais estudos envolvem as relações que ocorrem entre a sociedade humana e o ambiente natural. Portanto, há uma tendência na divisão dos estudos geográficos entre as áreas humanas e físicas. No entanto, essa definição compromete o desenvolvimento do estudo geográfico, uma vez que a geografia é uma ciência de síntese em busca de explicar a realidade dos fenômenos espaciais, na complexidade das relações sociais e ambientais, mais do que a simples descrição dos mesmos. Porque a geografia ela tem duas partes, a física e a humana. A geografia física estuda os aspectos físicos, então, relevo, vegetação, hidrografia,
e tem a geografia humana, que estuda os aspectos do ser humano dentro desse espaço geográfico, né? A geografia tem a geografia humana, a geografia econômica, a geografia política, a geografia social, tá bom? Então aqui, tá, eu tenho paisagem, território, região, lugar, espaço geográfico. Então, 1, 2, 3, 4, 5 definições importantes. São esses conceitos chaves que dão identidade à geografia como a ciência humana. Vamos lá. Paisagem. Paisagem pode ser definida como toda a porção espacial a qual temos contato direto ou indireto, muito embora seja experienciada pelos diversos sentidos humanos, tato, visão, olfato, audição e paladar. Em geral, a visão será o principal meio de captação da imagem. Então, a paisagem é tudo o que eu consigo ver. Ver, ouvir, sentir, cheirar, é um espaço, é uma paisagem. Porém, a paisagem ela é mais conceituada através da visão, né? Quando fala em paisagem também, muita gente imagina que a paisagem são aquelas áreas bonitas da natureza. Não é. Será que uma área desmatada é uma paisagem? Com certeza, né? Mas será que um lixão é uma paisagem? Sim, né? Então tudo aquilo que existe na natureza, que eu consigo ver, cheirar, ouvir ou pegar, é paisagem. Depois eu tenho outra concepção, outra definição importante, seria território. Território está ligado à delimitação de espaços bem definidos e demarcados, sejam essas demarcações naturais, estabelecidas pela natureza, ou sociais, estabelecidas pelo ser humano. Uma das principais características essenciais dos territórios é a demarcação de seus limites, ou fronteiras, os quais podem ser sempre transformados. Então o território seria a divisa, a delimitação de uma área. Essa delimitação pode ser feita por nós, seres humanos, né? Por exemplo, a divisa do município de Corumbaíba com Nova Aurora. Que aquilo ali é uma divisa territorial, né? Então tem outra definição também, que é região. Região é a característica geográfica que busca estabelecer um elemento comum entre diferentes áreas espaciais, o que significa que existem características em uma região que são compartilhadas por todas as localidades que a compõem. Então isso é região. Por exemplo, vocês estão no 7º ano, as regiões brasileiras, as 5, região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. A região centro-oeste, que é a nossa, ela é formada por 4 estados, estão lembrados? Mato Grosso do Sul, Goiás e Brasília. Todos esses 4 estados que foram colocados dentro da região centro-oeste, eles têm características comuns. Que características comuns são essas? O tipo de vegetação, no caso que seria o cerrado, o tipo de clima, né? O que mais? O tipo de relevo, Planalto brasileiro, ali em Brasília, né? Já lá na região norte, é outra região e tem outros estados que têm características comuns, né? Então, região é isso. Depois eu tenho a definição de lugar. Lugar é uma área da superfície terrestre a qual são atribuídos significados particulares. Assim, para o estabelecimento de um lugar, não basta apenas descrever ou explicar como a porção do espaço configura. É necessário também que se compreenda a sua composição, abrangendo além de dimensão visível da superfície terrestre, relações entre as pessoas que vivem nesse espaço. Isso é lugar. Por exemplo, a escola, o Colégio Municipal Santa Teresa, está no Areião. O que é Areião? É um lugar específico. Quando você fala Areião, você consegue ali estabelecer as características que tem naquele lugar. É um arraial, né? É um povoado, vamos assim dizer. Lugar muito pequeno, né? Lá tem uma igreja, né? Tem uma praça. E lá está a escola. Esse é um lugar. Esse lugar, então, tem características próprias. Espaço geográfico. O espaço geográfico para a geografia pode ser definido como uma parte da superfície terrestre onde se dão as interações entre o ser humano e o ambiente natural. Isso é espaço geográfico. Qualquer área que existe no planeta Terra é um espaço geográfico, tá? Esse espaço geográfico, muitas das vezes, ou todas as vezes, é transformado pelo ser humano, tá? Então, paisagem, território, região, lugar, espaço geográfico são conceitos chaves que dão identidade à geografia como ciência humana.
Síntese histórica. A geografia é uma ciência. Até ela chegar a ser uma ciência, ela passou por um processo histórico. Vamos bem rapidinho com esse processo histórico aqui. Geografia, origem antiga. Desde a antiguidade, muitos pensadores elaboraram estudos considerados geográficos, embora o conhecimento fosse disperso e desarticulado. Gregos, primeira cultura conhecida a explorar a geografia como ciência. Aqui tem alguns estudiosos gregos, Tales de Mileto, Heródoto, Erastótenes, Hiparco, Aristóteles, Estrabão e Ptolomeu. Então esses pensadores aí gregos já utilizavam conceitos geográficos, não tão bem elaborados, mas utilizavam esses conceitos geográficos. E na Alemanha, que a geografia se inicia como ciência. Olha aqui que interessante, a geografia se inicia como ciência na Alemanha. Isso foi no século XIX. O filósofo alemão Immanuel Kant, 1724-1804. Preocupação com a sistematização da geografia. Influenciou os fundadores da geografia como ciência. Quais foram esses fundadores? Alexandre von Humboldt, naturalista, e Carl Ritter, que era um sociólogo. Meados do século XIX, sistematizaram o arcabouço teórico-metodológico da geografia, que se transformou em disciplina acadêmica, passando a ser pesquisada e ensinada nas universidades. Então surge a geografia como ciência, então, né? Meados do século XIX. Século XIX vai do ano de 1900, né? 1900 até antes de 2000. Então, século XIX que surgiu então a geografia como ciência. Ela passou a ser, né, uma disciplina acadêmica. Século XIX, institucionalização da geografia acadêmica escolar, 1810, criação da Universidade de Humboldt de Berlim, primeiro curso acadêmico de geografia. Aqui estão os idealizadores, então, os criadores da geografia como ciência. Final do século XIX, Friedrich Hatzel considerou a influência que as condições naturais exercem sobre a humanidade, com o objetivo de estudo da disciplina. Então, as condições naturais, segundo Hatzel, influenciaram e influenciam sobre a humanidade. Isso é chamado de determinismo geográfico. O homem seria produto do meio. Interessante. Influenciado pela obra de Charles Darwin. Já citei Charles Darwin para vocês anteriormente, teoria da evolução. Foi um dos principais formuladores da geopolítica. Então aí a geografia, então, né, passou a ter uma concepção não só física, mas também humana. Antropogeografia, a partir do momento que uma sociedade se organiza para defender território, transforma-se em Estado. Espaço vital, condições espaciais naturais para a manutenção ou consolidação do poder do Estado sobre seu território. Aqui está Hatzel. Início do século XIX, França, Paulo Vital de Lablache, fundador do possibilismo, criticou o método descritivo e defendeu que a geografia se preocupa com a relação homem e meio. Aquela relação estabelecida já, a relação homem e natureza. Não rompeu com a visão naturalista de Hatzel. Trouxe para a geografia a importância do tempo e da história para os estudos geográficos. Geografia continua sendo a ciência dos lugares e não dos homens. Tá vendo? Então, no possibilismo de Vidal de Lablache, a geografia, né, se baseava em conceitos físicos, então. Até meados do século XX, descrições das características físicas, humanas e econômicas das diversas formações socioespaciais, procurando estabelecer comparações e diferenciações entre elas, chamada geografia regional. Aqui eu já tenho ensino escolar centrado na memorização de lugares, dados estatísticos sobre população, economia e características físicas do relevo, clima e vegetação. Então a geografia, então nesse período, uma geografia que visava a memorização, tá?
Concepções bem diferentes hoje da geografia, então, né? Que já é a geografia hoje trabalha com a questão o que? Crítica, né? A geografia hoje, nós com a geografia podemos, né? Desde que conheçamos o que estamos falando, podemos fazer uma formulação crítica em cima dessas situações. Década de 1970, renovação. Yves Lacoste, França, 1929, a geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. A geografia, que quando estuda o território, passou a diversificar ou dividir o território, ela passou a ser, né, uma questão estratégica. Geografia tradicional, instrumento ideológico a serviço dos interesses políticos e econômicos dominantes. Indicou caminhos para a renovação crítica da disciplina, conhecer o espaço para nele se organizar e nele combater. Então o conhecimento do espaço geográfico, né, como nesse aspecto aí que serve para fazer guerra, conhecer esse espaço passou a ser importante. Então, geografia dos estados maiores, geografia dos professores. Objetivo: formar pessoas obedientes ao sistema, fáceis de ser manipulados. Quando o ser humano, ela é bem interessante, concepção intelecto humano. Vocês já perceberam? Quem tem maiores conhecimentos tem, né, muito mais possibilidade de conversar ou passar a lábia nos outros seres humanos, que não tem tanto conhecimento assim, né? Isso se chama manipulação, né? E foi um processo também da relação homem-homem, né? Quando eu falo homem na natureza, na geografia, eu estou falando de ser humano, relação do ser humano com o outro. É a questão da exploração do ser humano, né? A manipulação. Então a geografia, infelizmente, ela serviu para isso, né? Como uma ciência para transmitir ideologia, ciência ideológica. Manipulação, olha aqui, um manipulando o outro, né? O Estado, que era o poder, manipulava os professores e, por sua vez, os professores manipulavam os alunos. Isso pode ser feito até hoje? Infelizmente, sim, né? Porque hoje se tem uma abertura muito grande para se comentar fatos dentro de sala de aula, né? É verdade que muitas das vezes esses professores de humanas, geografia e história, eles não são bem aceitos pelo Estado, porque nós temos a capacidade muito grande, né, de formar opiniões. Na verdade, todos os professores são formadores de opiniões, mas os professores de humanas, com o conhecimento que temos, né, temos essa capacidade. Vamos que vamos. Brasil, por uma geografia nova, em 1978, aqui entra o grande pensador da geografia no Brasil e do mundo também, um dos maiores geógrafos do mundo, que foi Milton Santos. Milton Santos escreveu várias obras, ele tem várias obras escritas sobre essa concepção geográfica da sociedade moderna, tá? Ele ganhou vários prêmios. Em 1994 cita esse prêmio Walter Lud. Geografia, disciplina fundamental para a compreensão do mundo contemporâneo e de seus problemas em diferentes escalas geográficas. Cabe à geografia compreender as relações próprias na natureza, as relações próprias da sociedade e, de forma mais abrangente e integrada, as relações entre a sociedade, a natureza e suas consequências socioambientais. Então, a geografia ela trabalha com um conjunto de um todo, a parte física, a parte humana, né? E ela faz com que a gente entenda as concepções humanas dentro desse espaço geográfico, né? Existem muitas falhas, né? Agora vocês do primeiro ano, a gente vai estudar junto também uma matéria também da área de humanas, que é a sociologia. A sociologia ela é muito importante a gente aprender, né, a estudar e saber das concepções dessas relações do ser humano, né, na sociedade. Aí está o grande Milton Santos.
O geógrafo rompeu barreiras não apenas pelo pensamento fora da curva. O que é pensar fora da curva? Pensar fora da caixinha. Muitas pessoas que não têm conhecimento aceitam ideologias. Ideologia eu vou falar para vocês depois o que é. Lá na sociologia a gente conversa sobre isso. Mas pense na palavra ideologia, a hora que tocar nesse assunto lá, vocês, né? Para a gente conversar um pouco sobre isso. O que é pensar fora da curva? É não ter, né, aquele pensamento bitolado assim. Eu devo conhecer as teorias da geografia, da história, da sociologia, da antropologia? Sim. Eu devo aceitá-las? Não. Né? Por isso que a parte crítica da geografia ela é importante. Né? Porque, lembrando, para eu criticar algo, eu tenho que conhecer aquilo. Né? Não posso simplesmente falar assim, ó. Vamos citar um exemplo agora que está muito comentado. Esse ensino online não funciona. Sabemos que não é verdade. Né? Esse pensar fora da curva. Né? Porque Milton Santos era negro. Era negro porque morreu. Mas por ser um homem negro, inserido em uma intelectualidade predominante branca, lembro de um episódio que contava em que foi barrado na portaria da USP, em um final de semana, impedido de entrar porque o porteiro, também negro, duvidava que ele fosse efetivamente professor daquela instituição. Recorde-se a neta Nina Santos. Então o ser humano ele cria algumas concepções, né? Algumas ideologias. Aqui Milton Santos fala que ele foi barrado na USP, porque ele foi convidado para fazer um seminário na USP, ele foi barrado pelo porteiro que era negro. Porque o próprio porteiro que era negro não acreditava que outro negro tivesse a capacidade intelectual de Milton Santos. Tá? Isso é o quê? Discriminação. O preconceito racial. Né? Muitas das vezes existem várias discriminações da sociedade atual que vocês já sabem, né? Que é o preconceito social, que é o mais, no meu ponto de vista, é o pior deles. Né? As pessoas, infelizmente, no mundo capitalista que vivemos, são medidas por aquilo que tem, né? Chamada sociedade do ter. A sociedade do ter, no mundo capitalista, ela reina. Então, essas concepções aí, né? Discriminação sofrida por Milton Santos, é uma coisa a se pensar, né? Por que a pessoa é daquele jeito e ela não tem condições intelectuais? Verdade. Eu falo para vocês que a inteligência é inerente ao ser humano, né? Vocês aí, né, professor sempre fala isso. Olha, vocês são inteligentíssimos. Basta você desenvolver essa intelectualidade de vocês. Como é que você desenvolve ela? Estudando. Eu sou professor há vários anos, tenho um conhecimento muito grande sobre essa questão da geografia e eu não me julgo mais inteligente que vocês. Por quê? Eu apenas estudei mais, sou mais velho. Quando vocês tiverem a minha idade, consequentemente, se forem continuar estudando, né, serão muito mais inteligentes, né, do que os seus professores. Então, o preconceito racial presente em seu cotidiano foi um tema que, apesar de não ter sido central, também permeou a obra de Milton Santos. Em uma de suas poucas palestras disponíveis em vídeo, ele afirmou que a luta dos negros só pode ter eficácia se for envolvido por todos os brasileiros. Não cabe só aos negros fazer essa luta. Ela tem que ser feita, sobretudo, por todas as pessoas. Tá? Não é a luta só dos negros. Aqui tem uma atividade. Tá? Depois eu vou passar ela para vocês. Tá? E espero que tenham gostado e que eu chamo vocês na aula online para a gente fazer a discussão dessa aula. A gente precisa discutir sobre esses temas que foram falados aqui. Tá bom? Um abraço.